Ontem, depois da confirmação do veto parcial, apenas parcial, do presidente Lula à lei absurda do marco temporal, eu gravei um vídeo curto em que eu chamo Lula de traidor e destruidor das terras indígenas. Alguns amigos disseram que eu exagerei. Outros lembraram que esse vídeo pode ser usado por bolsonaristas. A verdade é que eu de fato chutei o balde e o balde está chutado. Eu estava pessoalmente rompendo com o governo. O que isso significa na prática? Para o governo, nada. Ou quase nada. Para mim significa muito. Que eu não chamo mais Lula de nosso presidente. É o presidente de vocês. E quem são vocês? Aí é um pouco mais difícil de definir, uma resposta complicada. Vocês são aqueles que estão dispostos a fazer concessões de invasão de atividades econômicas destrutivas nas terras indígenas. Enquanto a gente sabe que essas atividades vão criar enclaves de ocupação de não indígenas naquelas áreas e vão terminar destruindo, acabando com a viabilidade econômica e social das terras indígenas, da mesma forma, exatamente a mesma forma que os assentamentos israelenses fizeram com a Palestina. Então, primeiro você tem um assentamento, uma pequena invasão, outra, e daqui a pouco a coisa está totalmente fragmentada e inviável. Aí alguém pode falar, não, mas é em cooperação com os indígenas. Sim, sempre vai ter um indígena que está mais disposto a abrir mão da questão cultural, ecológica, ambiental. Em toda a comunidade tem, e esse já se tornou o grande interlocutor agora com a sociedade envolvente, que vai fazer de tudo para invadir. A minha comparação sobre o que aconteceu ontem, para que entendam, é com um arsenal de bombas atômicas. Imagine que, sabe aquela história de que existe um arsenal de bombas suficiente para destruir o planeta Terra várias vezes? Essa era a lei do marco temporal. Ela tinha bombas suficientes para destruir as terras indígenas várias vezes. Vamos dizer que Lula acabou com a imensa maioria dessas bombas, mas deixou algumas. Essa questão das atividades econômicas realizadas por não indígenas, deixou algumas suficientes para explodir, aniquilar, destruir as terras indígenas. Aí alguém sempre pode falar, não, mas vai voltar para o Congresso, vai ter o veto, vai derrubar o veto, tem o Supremo, tem a Constituição. A Sônia Guajajara chegou a falar, não, a gente só deixou passar aquilo que a Constituição já não permitia. Mas a Constituição também não é uma força infalível, a Constituição está sendo atacada. A gente conseguiu derrubar o marco temporal no Supremo, mas a Rosa Weber se aposentou. Agora vai entrar talvez o Dino. Qual é a posição do Dino sobre as terras indígenas? Vai ver como é que está a situação do meio ambiente no Maranhão. Não, o jogo de forças vai mudando. Mesmo no judiciário, que tem sido a nossa defesa maior. Para explicar melhor o que significa esse meu rompimento com o governo Lula, eu queria mostrar alguns vídeos que eu fiz durante a campanha, para que vocês tenham uma ideia melhor das minhas expectativas, com certeza ingênuas, mas eu não me envergonho de ser ingênuo, e o processo de decepção que culminou no meu rompimento no início da noite de ontem. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Eu ganhei, não vou. A imprensa tem que entender. Se eu puder dar um filho meu filho, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou uma porra. Mentira. Ganhou porra! É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando se fala em poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante.
a nossa vida também, tá certo? Vem de dentro, eu sei, de novo um sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança, com fé no futuro melhor eu vou. Quero ver chegar, Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilha nossa estrela. Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece. Eu já comecei apelando, né? Vocês viram o que eu fiz? O reino do Ska era o reino de Bolsonaro. Tudo pegando fogo, tudo secando. E a volta de... Qual é o nome do leãozinho? Do Simba. A volta do Simba ao reino seria a volta de Lula ao reino. Eu cheguei a botar o Simba com a leoazinha do lado do Lula e Janja. Porque com Lula chegaria a chuva, os incêndios se apagariam. Essa era a ideia, né? Dá pra entender o tamanho da minha decepção, né? A Amazônia ainda tá queimando muito. Aqui, em cima do rio Xingu, do lado da hidrelétrica de Belo Monte, construída pelo Lula. E apesar disso eu perdoei, eu falei, não, eu vou pular de cabeça na campanha. Mas não para por aí não. Eu vou mostrar agora o vídeo de um amigo indígena, o Moipati, falando das expectativas dele quanto à vitória de Lula. Então eu fui atrás de vários amigos indígenas para fazer vídeos de apoio à campanha de Lula, certo de que ele estaria com a gente pela preservação das terras indígenas. Que cara agora eu olho para Moipati e conto para ele que Lula permitiu a entrada do Cubem para trabalhar dentro da terra indígena, a entrada do homem branco para trabalhar dentro da terra indígena. A única coisa que eu posso falar para Moipati é que Lula nos traiu. Não tem outra conversa. Lula, eu vou falar com uma língua portuguesa que vocês entendem a minha fala. Como nós somos indígenas Caiapó do Pará, que estão apoiando o senhor presidente da República, Lula Inácio Lula da Silva. Lula, nós somos indígenas Caiapó, aldeado, que preserva a nossa natureza, preserva a nossa sociedade indígena. Como se nós indígenas está apoiando em você, maioria indígena que está apoiando você, para que você ganhar uma carga importante, para que meio ambiente, rio, que não faz poluir próprio nosso indígena dentro da área indígena não. Por isso que eu estou passando a minha imagem, que você entende como a minha fala, como se o senhor ganhar como uma cargo de presidente para cumprir a fala dele.
que não acontecer poluição, desmatamento dentro da área indígena não, senhor presidente. Então boa tarde e até mais. Mas esse aí tudo bem. Esse aí é o Moipati. Moipati é meu amigo. A gente se conhece bem. Eu posso muito bem virar pra ele e falar: pois é, Moipá, Lula passou a perna na gente. Mas tem pior. Eu fui atrás do cacique Ireô, um cacique antigo com quem eu não tenho intimidade, para pedir para ele fazer um vídeo de apoio a Lula. Com o cacique Ireô eu não tenho a menor intimidade para brincar e falar: Lula passou a perna na gente de novo. Eu tenho que me desculpar com ele. Me desculpar porque eu dei a entender que Lula seria absolutamente contra o marco temporal. E é sobre isso que o cacique Ireô vai falar na sequência. Porque o presidente atual, sabe, ele fala muita coisa que ele vai aprovar. Marco temporal dentro de... Tem muita coisa errada. Invasão de terra, diminuir a terra, rodovia, ferrovia de dentro da aldeia, vai fazer mais barragem, liberar terra indígena para garimpeiro. Hoje garimpeiro está aqui na região do Pará, algum garimpeiro dentro da terra indígena está tudo armado. Esse aqui, o Jair Bolsonaro quer mais liberar, ele quer ganhar essa reeleição de segundo turno, quer mais fazer invasão de garimpo. Então, companheiro, vamos lá, vamos falar, escutar os dois aqui, se um falar bem, e nós vamos votar nele, para ele ganhar, defender nosso Brasil, tá? Muito bom, muito obrigado, eu quero vocês me ouvir e compartilhar o outro. Caiapó, o outro Intinia, que fala português bem, ele já tem entender muito português, ele já tem, né, conhecer muito problema de índio, não é problema do branco, né, ele já tem entender muito bem, porque não é só de garimpo coisa, porque vai vem, pessoal invasão, vai vem, pessoal de todo que vai vir ruim, vai ficar pior. Isso eu estou avisando todos indígenas do Brasil. Muito obrigado, nós temos que escutar, olhar para trás do nosso futuro criança. Porque vai vir muito neto, vai vir muito neto, vai vir muito filho, vai vir muita pessoa vai, né, aparecer ainda. Encontrar ainda no nosso, aqui no Brasil, aqui na terra. Muito obrigado, um abraço. Vamos lá, vamos escutar nossos vencimentos de segundo turno aí. Obrigado. Agora eu vou mostrar imagens da última manifestação, a grande manifestação a favor de Lula presidente, que aconteceu na véspera do segundo turno. E eu apareço ali com a camisa vermelha, aliás, essa camisa vermelha, eu acho que ninguém usou mais camisa vermelha no mês de outubro do ano passado do que eu. Mas não deu, porque eu estava todos os dias, né? Eu tinha uma coleção de camisas vermelhas para ir todo santo dia para a rua de camisa vermelha. Eu apareço nessa manifestação do lado da dona Antônia Mello. Antônia Mello, minha amiga, que lutou muito contra a destruição do rio Xingu aqui atrás de mim, contra a hidrelétrica de Belo Monte. Antônia Mello que foi conversar com Dilma sobre Belo Monte e Dilma deu um soco na mesa com toda a brutalidade dela e falou: Belo Monte vai sair. E mesmo assim, Antônia Mello saiu na rua para lutar pela eleição de Lula. Eu estou do lado de Juma Chipaia. Juma Chipaia, que tinha expectativas quanto à libertação das terras indígenas. Os garimpeiros estão voltando para a terra Yanomami. Juma Chipaia, que hoje está trabalhando no governo, entre outras coisas, porque eu ajudei a convencê-la aí. Eu falei: Juma, é uma oportunidade tanto, vai lá, é importante o trabalho que você vai fazer. E agora?
quando começarem a entrar empresas poluidoras, destruidoras dentro das terras indígenas? Com que cara eu vou olhar para Juma? Presidente do Partido dos Trabalhadores, seu Benedito do Prado. Lula 13. Já já a caminhada é bonita. Sobre a cidade de Altamira. É 13. Amazônica do Trecho de Edilândia, Rurópolis, para que a gente de fato possa ter políticas públicas voltadas para as mulheres, para o respeito às mulheres. Então, por isso, nesse momento que nós estamos aqui, todos juntos nessa luta, irmanados e reunidos pelo nosso... O governador Helder que manda o recado. Antes de tudo, não só a voz das mulheres indígenas, mas a voz de todas as mulheres e de todos os povos. É Saulo Bolsonaro, é esse o discurso que temos que dizer a todos os momentos e falar para o mundo. É Saulo Bolsonaro, é 13, é Lula presidente. É essa a nossa vitória que nós estamos caminhando e marchando junto com crianças, mulheres, homens. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Eu quero Jair embora, arruma suas malas, tá no pé e vá-se embora. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Vá, Jair embora, arruma suas malas, tá no pé e vá-se embora. Vá-se embora, vá-se embora, tá no pé e vá-se embora. Vá-se embora, vá-se embora, tá no pé e vá-se embora. Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir, agora tá sabendo quem é esse Jair. Ele te fez sofrer, ele te fez chorar. Arrume as malas dele e bota ele pra vazar. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair embora, arruma suas malas, tá no pé e vá-se embora. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Eu fui pra posse, eu fui assistir a posse. Olha aí a minha cara aí na frente do Palácio do Planalto, fazendo o L. Aliás, é engraçado que essa área estava isolada, né? Mas eu passei ali por um daqueles túneis, sabe, que tem embaixo dos ministérios. Ninguém me perguntou nada, não tinha barreira, não tinha nada. Quando eu vi, eu tava lá na frente do Palácio do Planalto, isso na véspera. Achei estranho, como é que pode, que segurança mais falha, né? Mas, com o que a gente viu no 8 de janeiro, ficou claro que era isso mesmo. Olha aí, eu e meu filho na festa da posse, e de vermelho, e ainda escrevi na rede social: o Brasil que nos dá orgulho voltou. Não, o Brasil que nos dá vergonha voltou. Vergonha diante dos povos indígenas, de ter que virar para eles e explicar que agora a terra indígena não é um espaço exclusivo deles, como diz a Constituição, né? Usufruto exclusivo dos povos indígenas. E o que eu falo pro meu filho agora? Fala, olha, meu filho, o Lula nos traiu. Eu vou falar o quê? Vou explicar para ele que tem o jogo de forças, que é um governo em disputa, que tem o veto, tem o contraveto. Não. Para mim, o Lula nos traiu. E essa foto? O que ela significa para mim agora? Não é mais a festa da vitória. É uma lembrança de mais uma decepção. Mais uma, eu digo, porque muitos anos atrás, né, quando eu era jovem, eu sonhava com o fim da ditadura, né? Viria um governo de esquerda que ia evitar a destruição da Amazônia, a degradação da biodiversidade, das florestas. E agora isso aí, para mim, é a cara de mais uma desilusão. Com que cara que a gente olha agora para o cacique Raoni e para o povo que ele representa? Aliás, os povos, que ele é o grande representante dos povos indígenas no Brasil. Saindo da posse em Brasília, eu
fui para o Rio de Janeiro e estava lá quando aconteceu o ataque golpista de 8 de janeiro. E no dia seguinte, eu estava na Cinelândia, protestando contra os golpistas. É muito triste pensar que os maiores beneficiados pelo veto parcial do presidente Lula, permitindo inclusive a invasão do agro às terras indígenas, tem uma restrição, não pode ser soja transgênica. Mas a soja não transgênica é a mesma devastação, e a mudança de não transgênico para transgênico é um pulinho. Então os mesmos beneficiados por esse veto parcial são aqueles que foram os responsáveis pelos ataques de 8 de janeiro, como ficou claro, né? As investigações mostraram que é o agro que financiou. Esse agro, daqui o agro mais bandido, o agro da BR-163, o agro que quer invadir a terra indígena Itunitatá aqui em Altamira, o agro que está atacando fogo em tudo, destruindo a nossa maior riqueza natural, que é a floresta amazônica, pela sua dimensão, pela sua importância para o clima. E aí, durante a maior seca em um século, a maior seca registrada na história da Amazônia, enquanto só as terras indígenas estão resistindo às invasões, ao fogo, no meio dessa situação, a gente tem a permissão para o desenvolvimento de atividades econômicas destrutivas, é a penetração do capital, o capital destruidor nas terras indígenas. Não existe acordo, não existe cooperação com o capital destruidor. Dos protestos golpistas de ontem em Brasília, aqui um protesto totalmente pacífico, civilizado, pela democracia. É isso. É por isso que eu não posso continuar falando nosso governo, nosso presidente. Eu só posso chamar o presidente Lula de traidor da nossa causa. Aí alguém vai falar, então vota logo no Bolsonaro. Não, jamais. Na direita, jamais. Agora, se eu vou voltar a fazer campanha logo no primeiro turno, não esperar nem o segundo turno, como me foi recomendado por vários amigos ou companheiros, melhor dizer, mais conscientes do posicionamento do Lula e do PT junto do capital. Meu amigo Marino do Contrapoder foi muito enfático nessa sugestão, e eu resolvi, eu falei, não, Marino, eu vou no primeiro turno, porque a gente precisa se livrar do Bolsonaro de toda forma. E só posso dizer que, Marino, você estava com a razão. Não que eu devesse ter feito diferente. A razão de que Lula não está do nosso lado, Lula está do outro lado, né? Pode ser que a função dele lá do outro lado seja até conciliar mais do que Bolsonaro, mas ele não é um dos nossos. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.